Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. Até aqui. Vamos orar? Senhor, eu oro nessa noite colocando a minha vida, colocando a vida de tua igreja, pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento, que o Senhor venha nos ensinando a tua palavra e que nós possamos aprender, Senhor, a usar essa palavra de maneira prática, que possamos estar usando ela como uma verdade em nosso dia a dia. Eu oro em especial pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos a estarem escrevendo a palavra. Que eu possa falar através do teu poder e da tua sabedoria. E que a tua igreja possa ser um solo fértil, onde a semente de tua palavra seja plantada. Vem com o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Isso aí. Chegamos no capítulo 3 de Pedro. Pedro ele vem primeiro fazendo exortação à santidade. É muito interessante a maneira que Pedro tem de tratar com a santidade. Ele consegue explorar todos os aspectos práticos da santidade cristã. Entendeu? E aqui ele vai entrar na questão mais importante, que é realmente, por exemplo, eu cresci na escola ensinavam, nas aulas de educação moral e cívica. A família é a célula máter da sociedade. E realmente, esse é um ensino cristão. Isso é uma base. Quem foi que criou a família? Quem criou a família foi o Deus Todo-Poderoso. Quando criou Adão, e depois, da costela de Adão, ele veio e criou Eva. Agora, o que acontece? Para nós entendermos como usar esse capítulo nos dias de hoje, século 21, então eu entendi que era necessário fazer uma introdução de qual o tempo que nós estamos passando hoje. Veja, segundo a mídia, segundo as artes, segundo aquilo que é vivido aí fora, esse primeiro versículo aqui é um absurdo. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Você vê com esse discurso hoje, primeiro, ele não é politicamente correto. Segundo, ele não é bem aceito em grande parte do mundo ocidental. Entende? E isso tem algumas causas. Por exemplo, o que se ensinava como submissão durante esses 2000 anos de cultura cristã ocidental, na verdade era uma escravidão. Não tem nada a ver com a submissão bíblica, entendeu? Porque a própria Bíblia fala que os maridos têm que estar aptos a morrer pelas suas próprias esposas. Então, assim, o que aconteceu na nossa história foi escravidão. Embora tenha usado a Bíblia como muleta, não justifica. Entendeu? De maneira alguma. Então, não é disso que a Bíblia está falando. Agora, esse é um assunto que vários pregadores já exploraram, mas eu gostaria de explorar um outro aspecto. Como que nós chegamos nesse contexto de família nos dias de hoje? Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero voltar em meados do século XVIII, um camarada chamado Karl Marx. O que acontece? Karl Marx é o grande pensador do comunismo, entendeu? Ele é um camarada que, até onde eu conheço, eu não sou um especialista do assunto, mas eu tenho algum grau de conhecimento, é um camarada que estruturou as principais doutrinas comunistas. Então, o que acontece? Uma das propostas comunistas era a luta armada, para colocar o comunismo como sistema político, entendeu? Isso aconteceu, por exemplo, na Rússia, na Revolução Russa de 1917, se a data não está errada. A Revolução Russa começou em 1917, quando os czares foram depostos pelo sistema comunista e o comunismo foi colocado em toda a União Soviética, através, se eu não me engano, de um pensador chamado Lenin, que veio dar nome à cidade de Leningrado. Após isso, houve um grande ditador chamado Stalin, entendeu? Na mesma época de Stalin, a China, que havia sido invadida na Segunda Guerra Mundial pelo Japão, ela aderiu ao regime comunista através de uma revolução de um líder chamado Mao Tse Tung. E o que acontece?
Após isso, houve a Guerra das Coreias. Após a Segunda Guerra Mundial, todo o leste europeu, países como a Romênia, como a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Albânia, a Alemanha Oriental, Polônia, Lituânia, todos esses países, Ucrânia, eles foram anexados à União Soviética e através do regime, seria o quê? Uma ditadura de Estado. Entendeu? O que acontece? Quando houve um grande líder chamado Gorbachev, caiu a cortina de ferro. E o muro de Berlim foi destruído, e aí nós entramos numa época da humanidade chamada pós-modernidade. Entendeu? Se a minha datação não estiver errada. O que acontece? A partir dali, os principais comunistas do mundo, eles perceberam que através da luta armada eles não iam conseguir colocar o seu sistema de governo do mundo. Então, o que acontece? Em meados dos anos 50, com o advento da televisão, com a popularização do cinema, com a popularização do teatro, eles começaram a usar uma outra estratégia comunista. E qual que era? Era a revolução cultural. Entende? O que acontece? O comunismo trabalha na maneira de desconstruir a família cristã. Entende? Eles não aceitam o sistema familiar judaico-cristão, porque eles não aceitam a figura de Deus. Eles dizem que a religião, entre outras coisas, é o ópio do povo. Então, existe todo um trabalho de contracultura para desconstruir o mundo ocidental como nós conhecemos. E qual que é o centro desse mundo? A família judaico-cristã, o pai, a esposa e os filhos. E como isso começou? Veja, primeiro, a gente estava vivendo, vou tentar fazer alguns links, a gente estava vivendo o auge da Revolução Industrial do pós-guerra. No pós-guerra, a Europa tinha que ser reconstruída, entendeu? Então, o que eles fizeram? Começaram a trabalhar profundamente na questão da chamada libertação da mulher, entendeu? Isso foi meados da década de 50, entendeu? Então, a mulher que antes vinha como dona de casa, ela começou a ser lançada no mercado de trabalho, começou a ser feito todo o trabalho profissionalizante, entendeu? E as mulheres muito capacitadas, é lógico, começaram a galgar o seu espaço na sociedade. E quanto a isso, veja, não vejo problema nenhum. A própria Bíblia, em Provérbios 31, ela dá um modelo de uma mulher extremamente capacitada, extremamente profissional. Se você quer um modelo de mulher segundo a Bíblia, leia Provérbios 31, entendeu? Agora se prepare que junto com a sua grande capacidade tem muito trabalho, entendeu? Tem muita competência. Vai ter que ralar muito para você chegar a ser o dedinho do pé daquela mulher de Provérbios 31, entendeu? Então o que acontece? Quando a mulher foi lançada no trabalho, logo veio a segunda cartada. E a segunda cartada veio acontecer com a chamada liberação sexual, através dos métodos anticoncepcionais. Por exemplo, o povo não tinha relação sexual antes da pílula? Tinha. Mas veja, até o advento da pílula, quando acontecia uma gravidez, entendeu? Ou a mulher era obrigada a cometer um assassinato, que é o aborto, ou ela tinha que ter a criança e tinha que arcar, porque veja, normalmente quem engravida, aliás, a mulher quando engravida, quem cuida da criança é ela, entendeu? E muitas vezes sozinha. Muitas vezes abandonada, de uma maneira injusta, de uma maneira errada, entendeu? Com a revolução sexual, o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram, as mulheres entraram no jogo. Por exemplo, antigamente o homem traía, entendeu? A mulher que tinha um certo pudor na questão de trair, porque tinha um certo receio, através da liberação sexual, ela também começou a ter o mesmo tipo de prática, entendeu? Aí o que acontece? Com a revolução sexual, começou a acontecer um segundo fenômeno. Mulheres passaram a ser chefes de família. E todo aquele sistema patriarcal do judaico-cristão, ele começou gradativamente a ser substituído pelo sistema matriarcal. Gente, quanto a isso, eu também não vejo problema. Veja, a questão do sistema matriarcal, eu sou o que defendo assim. Quem tem que chefiar a família é o casal.
Hoje, por exemplo, nós temos famílias onde somente o homem cuida dos filhos. Eu conheço casos de mulheres que pegaram seu chapéu e foram cuidar da vida, abandonando marido e filhos. E quem ficou cuidando da família? O homem. Eu, como pastor, segundo a verdade bíblica, eu acredito que o que a Bíblia diz é verdade. Eu sou contrário aos dois sistemas. Eu acho que não é o melhor uma mulher cuidar sozinha de uma família. Quem já passou por essa experiência sabe que não é fácil. E muito pelo contrário, um homem cuidar sozinho de uma família. Porque Deus, segundo o seu princípio, colocou os dois lado a lado, num sistema completo, perfeito, que traz equilíbrio para o lar. Como eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, eu creio que o correto é uma família ser administrada por um casal. Agora, o que eu quero que você entenda? Que todo esse sistema que a gente vê aí fora, na verdade, ele é muito mais profundo. Por exemplo, seguindo isso, o que a gente vê? A gente vê uma tremenda pressão nas áreas de homossexualismo e lesbianismo. Porque não bastou apenas a liberação da mulher e mulheres se tornarem chefes de família sozinhas e homens se tornarem chefes de família sozinhos. Entendeu? Tiveram que mexer na estrutura de família. E aí começou a surgir um novo modelo de família, que a Bíblia condena gravemente, que é o modelo quê? Casais homossexuais. Veja, eu tenho muita tranquilidade em defender que tem que haver um instrumento legal para cuidar do espólio, cuidar do dinheiro. Por exemplo, um casal homossexual, eles vivem numa casa, eles compram um bem. O que acontece? Se morre um, metade do bem tem que ficar para o outro. Isso é uma ferramenta legal. Nós estamos falando de propriedade. Não estamos falando de casamento visando família. Entendeu? Então, o que acontece? Trabalhou junto, comprou junto, morreu um deles, tem o herdeiro. Eu acho que isso é correto, é uma questão de trabalho. Entendeu? Porque o que acontecia? Muitos casais homossexuais, quando morria um dos dois, a família do que morreu vinha e tomava todos os bens. Isso é errado. Se a pessoa trabalhou para comprar um carro, aquele carro é dela. Se ela trabalhou para comprar um sofá, o sofá é dela. Isso não tem nada a ver com casamento. Isso chama-se direito de propriedade. Entendeu? O que acontece? Com a carona nisso aí, vem o chamado casamento gay. Entendeu? Graças a Deus no nosso país, nós ainda da igreja não somos obrigados a fazer casamentos homossexuais. Por quê? Porque muitos pastores iam ser presos. Entendeu? Por exemplo, eu aqui ainda estaria um pouco mais tranquilo, porque a nossa igreja é uma igreja nas casas. Por enquanto, eles ainda não podem adentrar do portão para dentro. Entendeu? Mas quem, por exemplo, tem uma igreja como instituição civil, ele teria graves problemas. Então, graças a Deus, porque Deus ainda não permitiu, a igreja não é obrigada a casar. Não bastasse isso, o que fizeram? Para mim, o que é o auge da ignorância? Casais homossexuais adotarem crianças. Eu também sou contrário, entendeu? Sabe? Não quero entrar aqui em questão de barriga de aluguel, de nada disso, entende? Mas eu acho que, para mim, família é pai, mãe e filhos. Veja, se você fizer a seguinte experiência, você pegar 2 casais homossexuais e botar numa ilha, e pegar 2 casais de heterossexuais, e também botar cada um numa ilha, vai passar 50 anos. Você vai visitar as 4 ilhas, nas 2 ilhas dos homossexuais vão estar mortos, ou vão estar bem velhinhos, não vai procriar. Para mim, o que marca a família é a capacidade de procriação. Entendeu? É a capacidade de mantimento da espécie. É coisa mais profunda. Como não mantém a espécie, não é família como a gente entende.
Agora, se você chegar nas duas ilhas, onde está cada uma um casal de homossexuais, você vai ver, de heterossexuais, me desculpe, você vai ver grandes famílias ali. Por quê? Porque o que trouxe a cultura humana, pelo menos nos últimos 10 anos, foi a família como nós conhecemos. Uma cultura onde não é baseado nesse sistema judaico-cristão, entendeu? Um pai, uma mãe, os filhos, essa sociedade tende a desaparecer, entendeu? Outras questões que a gente vê, quando a gente vai lá para os gregos, para os romanos, a gente percebe que esse tipo de cultura, ele acabou sempre declinando a perversidade, sempre declinando a promiscuidade, entendeu? Os grandes impérios caíram quando seus governantes começaram a se dedicar a tais práticas. Inclusive aqueles governantes que eram heterossexuais e que participavam de orgias, participavam de adultério, de fornicação, entendeu? Toda vez que o ser humano se afasta da verdade bíblica, aquilo traz destruição. Por que eu quis fazer essa introdução? Para você entender o quadro que nós estamos vivendo, entendeu? Toda essa política hoje que querem pressionar para a liberação do aborto, isso nada mais é que uma agenda cultural comunista. Ela é uma agenda mundial, entendeu? Eu estava vendo um material super interessante. A Islândia permitiu o aborto, entende? Começaram a sumir os casos de síndrome de Down na sociedade da Islândia. Por quê? Porque as mães faziam os exames, identificavam que a criança tinha síndrome de Down e abortavam essa criança. Isso tem um nome que aconteceu na virada do século XVIII para o XIX. Isso é chamada eugenia. A eugenia deu origem ao nazismo. Hitler, quando matou 6 milhões de judeus, foi numa política eugenista. Hitler, quando perseguiu os ciganos, foi numa política nazista. Entendeu? Então, por essa série de fatores, eu aproveitei essa palavra para te mostrar qual é o quadro cultural. O que eu espero com essa pequena introdução? Que ao ver os noticiários da TV, ao se inteirar daquilo que está acontecendo, você consiga enxergar o que está por trás. E o que está por trás tem um nome: desconstruir a família cristã. Tem mais um ponto nisso que é muito importante. Veja, eu lanço a mulher do mercado de trabalho. Para onde que vai a criança? A criança tem que ir para uma creche. A criança vai morrer se for para a creche? Não. Mas veja, ao colocar a criança na creche, eu estou tirando da família a oportunidade de educar da maneira que eu queria, 100% minha. A partir dali começa uma educação assim. O que a família ensina, vírgula, mas a creche. Entende? Ah, pastor, então eu vou ter que tirar meu filho da creche? Isso é uma escolha sua. Mas uma coisa é minha responsabilidade falar. Você vai ter que vigiar muito bem o que seu filho está aprendendo. Porque entenda, os educadores que estão por trás da creche, a maioria deles é comunista. A maioria deles não crê nos valores cristãos que você crê. E se você não tomar cuidado, você vai ver seu filho gente querendo passar batom na boca dele, como a gente vê nas mídias sociais, dizendo que aquilo é um exercício ao respeito da ideologia de gênero. Veja, é lógico que nós somos contrários à agressão. É lógico que nós somos a favor do respeito. Mas eu sou contrário a qualquer agressão. Seja hétero, seja homossexual, seja negro, seja japonês, seja cristão, seja muçulmano, seja ateu ou seja budista. Nós somos um país laico. Um país laico tem que defender o interesse dos seus cidadãos. Agora, eu não quero ver o meu neto ir para uma instituição de ensino nesse país e a educadora responsável pela formação dele querer passar um batom na boca dele em sinal de respeito. O máximo que eu admito, em respeito à minha fé, que a Constituição do país
garante a mim o meu direito é que seja ensinado para o meu neto, olha, você precisa respeitar todas as pessoas. Você precisa respeitar todos os cidadãos. Cada um tem o direito de escolher. Aí, a hora que meu neto chegar em casa, eu vou explicar para ele. Falar, olha, aquilo ali é pecado, aquilo ali é pecado, mas você tem que respeitar. Você pode não concordar, mas você respeita, é problema da pessoa. Até vou usar uma ilustração, chegar para o netinho e falar, você já viu algum anjo discutindo com o traficante na esquina? Ele vai falar, não. Então, o próprio Deus permite que os seres humanos tenham liberdade de escolha. Entendeu? Então você respeite. Agora, ele vai ter as consequências. Vocês entendem o que eu estou falando? Hoje, até nessa questão de mandar meu filho para uma escola, de mandar meu filho para uma creche, eu tenho que vigiar muito bem. Porque eles têm trabalhado na maneira de desconstruir tudo aquilo que você acha que é correto. E quando você vai ver, o seu filho vai vir com ideias que são completamente alienígenas ao Evangelho. Ideias completamente anticristãs. E você procurou criar seu filho na igreja. Eu entendo que você é um cristão sério e que entende a responsabilidade que você tem de criar seu filho no caminho do Evangelho, ou de incentivar o seu neto também no caminho do Evangelho. Entendeu? Eu entendo que você é um cristão sério. E quando você vai ver, aquela criança vem com conceitos completamente errados. Entendam. Gente, é uma revolução cultural. Entende? Ao desconstruir a família judaico-cristã, você faz o que quer. Por isso que você vê nos últimos anos o aumento do quê? De assassinatos em série, aumento de consumo de drogas, aumento de estupro, aumento de violência contra a mulher sempre teve, mas hoje tem um novo agravante, violência contra o homem. Não sei se você sabe, no Brasil, morre uma média de 5 mil mulheres assassinadas por seus maridos. Sabiam disso? 5 mil mulheres. Isso dá um número de aproximadamente 15 homicídios de mulheres por dia no Brasil. É um absurdo. Só que deixa eu te contar maior. Morrem 11 mil homens por ano assassinados por suas companheiras. É o dobro. Isso daí você não sabia. Quem sabia desse número aqui? Só 2 lá. Morre o dobro de homens assassinados por suas esposas do que mulheres. Sabe por quê? Veja, não estou falando contra a lei Maria da Penha, não estou falando que a mulher, porque fisicamente muitas vezes ela é dotada de uma capacidade de defesa menor. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a mídia está te vendendo só um lado da moeda. Sendo que a gente deveria pegar quem mata sua esposa, meter 30 anos na cadeia. E quem mata seu marido, mais 30. Entendeu? É tão hediondo para a sociedade a morte de um homem, como a morte de uma mulher, como a morte de uma criança. Vocês entendem? Agora, nesse conjunto cultural, a ideia é desconstruir sua maneira de pensar. E dessa maneira, valores estranhos ao Evangelho vão entrando na sociedade. E quando você chega no seu trabalho, você já vê sinais disso. Você, mulher que trabalha, experimente chegar no seu trabalho e falar, eu sou submissa ao meu marido, na minha casa quem dá a última palavra é ele. Eles vão olhar e falar, o quê? Você vê idade média? Você está maluca? Você vem de que país? De onde você nasceu? Você nasceu em Lagoa do Sapo? Lá em Piancó do Bré, você é maluca. Ah, já sei, você é da ignorantada, os carregadores de Bíblia, os fanáticos religiosos. Já, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. A próxima coisa que vão falar para você, vão te colocar um turbante na cabeça. Vão te colocar uma burca. Entendeu? Porque esse é o estereótipo que foi vendido, entendeu? Agora, começando a nossa palavra, vamos para a nossa pregação? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o assunto? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida nessa questão, me perguntem pelo WhatsApp, me mande e-mail. Eu posso direcionar vídeos para vocês assistirem que vão enriquecer sua maneira de pensar.
E você vai deixar de ser vendido por uma mídia corrupta, contratada, que só ensina um lado da verdade. Tá? Não aceite isso. O crente tem que ser o mais inteligente de todos. Porque ele tem o Espírito Santo morando no seu espírito. Amém? Então vamos lá, repetindo. 1 Pedro 3, versículo 1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O que ele está falando aqui? Veja, primeira coisa. Está falando aqui para mulheres que não têm o seu marido cristão. Porque ele está falando de homens que têm que ser ganhos. Entendeu? Primeiro ponto. Entende? Agora, a Bíblia, em outros textos, ela ensina que a mulher tem que ser submissa ao marido. Explicar o que é a submissão bíblica. Eu encontrei um termo, ano passado o senhor me deu um termo, que eu achei muito legal, que expressa o que a Bíblia ensina. É o que eu chamei de submissão ativa. O que é a submissão ativa? Gente, a mulher da Bíblia que é submissa, o que ela vai fazer? Ela é uma mulher participante, ela é uma mulher extremamente competente, ela é uma mulher que defende o interesse de sua família, ela é uma mulher que não quer ver o seu marido errando, ela é uma mulher que ela sempre tem um conselho sábio, ela é uma mulher que enxerga aquilo que está por trás das situações, ela é uma mulher que ama a Deus, ama os seus princípios e busca aquilo que é correto. Ela é uma mulher que, de tão sábia que ela tem o coração do marido. E a primeira pessoa que o marido quer ouvir é ela. Gente, todo marido se sente mais seguro, respeitado e amado quando ele tem uma mulher desse porte do seu lado. Entendeu? Eu posso dar testemunho disso. Eu já fui livrado de muita besteira. Porque a esposa que o Senhor me deu, cheia de graça, veio com um conselho sábio e me livrou da maior roubada. Quem anda próximo de mim sabe, eu não faço nada, eu não tomo nenhuma decisão séria, sem antes ouvir a opinião de minha esposa. Entendeu? Aqui na minha casa, quem dá a última palavra sou eu. Mas meus filhos são testemunhas, que várias vezes a última palavra foi ideia de minha esposa. Várias vezes, a última palavra, ela deu a ideia, eu complementei, nós sentamos juntos e falamos, vamos por aqui. Assim que eu falei, vamos por aqui, ela pulou na garupa da moto e foi embora. E falou, ó, pode acelerar que eu estou junto. Mesmo que a gente cair, caímos junto. Então entenda, minha irmã, submissão ativa. Entenda, meu irmão. A submissão, o que é? Submissão é estar debaixo da mesma missão. Imagina o seguinte, você está no exército. Você não vai pegar o seu fuzil e dar um tiro no pé do soldado do mesmo exército. Ao contrário, você vai pegar o soldado do mesmo exército, vocês dois vão guerrear juntos contra o inimigo. O que os homens fazem? Por causa de uma maneira diabólica, de interpretar esse princípio bíblico, eles jogam fora o maior tesouro que eles têm, que é uma mulher sábia ao lado deles. Uma mulher que foi comissionada por Deus, com um radar. Lá no livro do Gênesis fala, uma auxiliadora idônea, uma adjuntora idônea. A mulher foi comissionada com um radar. Entendeu? Mulher sábia é bênção, mulher sábia é proteção. Irmã, marido de Deus é proteção, nós vamos ver isso. Marido de Deus é bênção, você agir coberta. Você discutir os assuntos com o seu marido, ao você tomar decisões embasadas nisso, você vai se sentir segura, você vai se sentir protegida, você vai se sentir completa, muito mais confiante, muito mais capacitada e vai colocar para fora todo o potencial que Deus te deu. Porque essa é a ordem que Deus estabeleceu. Agora, vocês percebem que esse modelo que eu estou falando não tem nada a ver com o que você vê aí fora. Mas isso que eu estou te falando é Bíblia. Nós vamos ver outros textos. Então, você precisa passar por uma renovação na sua mente.
Primeiro entender que não existe mais importante e menos importante. O que existe são funções diferentes. Você imagina, por exemplo, no futebol, todo mundo ser atacante, o time ia tomar gol. Ou, ao contrário, todo mundo ser defensor, o time não ia fazer gol. No futebol, quem é mais importante, o técnico ou o jogador? Os dois. Porque sem técnico não tem time, sem jogador a bola não entra. Mas quem dá a última palavra? O técnico. Quem apanha na cara primeiro? O técnico. Quem perde o emprego? O técnico. O homem é a mesma coisa. O primeiro que vai levar o chacoalho. Ó, mulheres, entendam. Tá? Quando for acontecer o nosso acerto de contas, nós ainda temos a bênção que nós somos cristãos. Então nós vamos responder para Jesus, a nossa atitude como igreja, nós vamos responder como salvos. Então você pode apanhar um monte na cara, mas você não perde a sua salvação. Mas você vai ver o seu marido, tem que responder para Jesus todas as atitudes que ele tomou. E depois que ele responder para Jesus todas as atitudes que ele tomou, Jesus vai botar ele de lado, olhar bem dentro dos seus olhos e vai mostrar para você todas as atitudes erradas que você levou seu marido a tomar. E vocês dois vão responder junto para Cristo o que vocês fizeram como crente. Mas tem uma notícia boa. Se alguém sofrer dano, alguém sofrer detrimento, será salvo como pelo fogo. Graças a Deus, a nossa salvação foi decidida 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Independente do que eu faço ou venho de fazer. Mas que a coisa vai ficar tensa quando você tiver cara a cara com Jesus e você for dar contas daquilo que você fez, marido, daquilo que você fez, esposa. É coisa séria. Entende a submissão? Agora, veja que interessante, Pedro vai mais fundo aqui. Veja, aqui no caso, ele está falando com uma mulher que não tem um marido crente. Mesmo assim, ele manda ser submissa. Olha que interessante, porque tem uma que fala, mas pastor, o meu marido. A Bíblia não está preocupada com o seu marido. A Bíblia está orientando você, ser submissa. Entendeu? Eu conheço o testemunho de irmãs que foram muito mais oprimidas do que você imagina. Entendeu? E aquelas irmãs que mantiveram firmes, a família no centro, elas conseguiram segurar toda a onda. E num determinado momento, de maneira mais inusitada, o cara foi salvo, miraculosamente. Entendeu? Agora, ela não aceitou, porque o marido era uma tranqueira. Já pensou se toda mulher, porque o marido não presta, e o que tem de homem vagabundo nesse mundo, entendeu? Se ela resolvesse chutar o pau da barraca, o que seria a nossa sociedade? Sem as mulheres que correm atrás, que pagam o preço, que sustentam família. Já pensou? Se as pessoas falam, não, meu marido, eu vou chutar o balde também. Acabou a sociedade. É isso que estão querendo vender. Só que quando a gente vai para a prática, a gente percebe que a mulher que fica e segura a onda, ela é uma coluna naquela família. E se não for aquela mulher buscar o mínimo de decência, a família acabou. É disso que Pedro está falando. Você ter testemunho. Você ser crente de verdade. E aqui, veja, ser crente com o marido crente, cheio do Espírito Santo, é fácil. Eu quero ver você ser crente com o marido que não presta. E através do seu testemunho, você ganhar ele. Sem nenhuma palavra. Tem que ser de Deus, hein? Tem que ser de Deus. E aí, seguindo, o que Pedro fala? Versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto, o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Gente, entenda essa sociedade. Sociedade romana, havia vestidos milionários. Havia penteados de cabelo milionários. Então, o que Pedro fala? Minha irmã, não se preocupe, não está falando que, veja, para ser crente tem que ser feia. Agora nós vamos traçar a doutrina. Irmãs,
Para vocês serem cristãos, tem que virar um urubu. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você tem que ter um coração correto. Gente, se você puser sua confiança na beleza, você está vendido, porque essa beleza vai embora. Você pode entojar de botox. Você pode pegar um barril de 200 litros, mergulhar você no botox a semana inteira. Minha irmã, a gravidade vai fazer efeito. Não há como fugir disso. É isso que Pedro está falando. Entendeu? Por exemplo, eu estava vendo um caso que aconteceu com um pastor, pastor Jaime Cáceres. Conheci ele essa semana na internet. E ele está contando que na igreja dele chegou uma irmã com um corpo escultural. Entende? Muito bonita aquela irmã. E ela começou com o seguinte diálogo com as mulheres da igreja. Ela falou, olha, quando meu marido não quer dar o que eu quero, eu falo para ele, não vamos ter intimidade. O pastor chamou o casal, marido junto. O pastor de Deus não aconselha a mulher sozinho. Aprenda isso. Chegou para o casal e explicou, falou, irmã, isso que você está fazendo, a Bíblia dá outro nome. Quando a gente troca o nosso corpo por favores, a gente está se prostituindo. E já deu nos dedos. E é o que está fazendo. Quem troca o seu corpo por favores é prostituta. Entendeu? O que aconteceu com o casal? Saiu da igreja. Perderam a oportunidade da resposta. Mas aquela irmã tinha foco tanto que ela era bonita. Eu só te pergunto, me dá 40 anos. Entendeu? Me dá 40 anos. Para ver como é que ela vai estar. Percebe o que Pedro está falando aqui? Isso serve para o homem. Porque hoje em dia a gente não tem mais só piriguete. Hoje em dia nós temos pirigueto. Veja, o homem de Deus tem que procurar se cuidar, o homem de Deus tem que procurar ter boa aparência, o homem de Deus tem que cuidar de estar perfumado, estar limpo, bom hálito, tudo como um homem de Deus manda. Mas, meu amigo, vou te mostrar uma foto minha, quem foi o cara que a minha esposa casou, você vai chorar. Entendeu? Você vai falar, ué, casei com o príncipe, levei o ogro. Você vai chorar. Entendeu? É ou não é, João? Gente, você não tem foto de identidade, não? Você não tem foto sua de 10 anos atrás? Quem é mais velho aqui? Entendeu, gente? Não bote confiança nisso. Entendeu? E, aliás, eu te contar uma coisa muito séria. Talvez você não chegou ainda nos 50 anos, vai chegar uma hora, você vai estar preocupado como é que funciona tudo. E se está tudo no lugar. Você não vai estar nem pensando que apareceu uma ruguinha nova semana passada. Você vai estar preocupado se o seu fígado está bom, se o seu rim está filtrando direito, se o seu pulmão está fazendo a troca respiratória correta. Entendeu? Porque Deus colocou na gente o sentido de autopreservação. Ninguém quer ir à sepultura. Embora, se Jesus não voltar, todos nós vamos conhecer a sepultura. Inevitável. Como disse Davi, vou pelo caminho de todos os mortais. Mas a mulher de Deus, ela é mais profunda, ela é mais sábia. Ela conhece os altos caminhos do Senhor. E ela busca se destacar, não apenas pela beleza, mas ela se destaca como uma mulher que quando abre a boca, os outros querem ouvir. Agora eu vou falar, cá entre nós, pastor e mulheres. As mulheres sabem que tem uma coisa que é horrível. Um homem tolo, correto? Sabe, homem bobão? Mulheres, vocês sabem do que eu estou falando. Então, uma coisa de mulher no top é homem bobão. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que é terrível. É uma mulher que não sabe se portar em público, que não sabe falar, não tem aquela elegância fina, não tem aquela palavra sábia. A turma não dá nem ouvido. A turma não dá nem bola, não quer nem ver. Entendeu? Porque homem bobo, vai. A turma ainda espera, o cara é bobo mesmo, isso aí a natureza marca. Coitado, a mãe dele não... Olha assim, gente, os homens tiram sarro de homem tonto. Entende? Os homens tiram sarro, esse cara é uma mané. Imagina uma mulher, que a mulher é mais seletiva, mas ela
sabe? Agora, da mulher, se espera que ela seja temperada. Por exemplo, tem mulheres que 3 minutos que eu fiquei do lado já ganhei a fita. Bati o olho, falou 3, 4 frases, falei, "Ih", entendeu? Cuidado. Busque de todo o coração ser uma mulher equilibrada, sábia, competente, boa profissional, boa mãe de família. Uma mulher que quando abre sua boca, todo mundo quer ouvir o que vai dizer. Não mulher louca, desmiolada, que ninguém aguenta ficar 10 minutos do lado. Amém? Vamos seguir a palavra. Vou pegar um gole aqui. Versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Veja que interessante essa parte aqui, chamando Abraão de Senhor. Essa é uma passagem que aconteceu no livro do Gênesis, e que quando Sara fica sabendo que vai engravidar, ela fala, mas será que eu terei o filho do meu Senhor? Por quê? Porque Abraão era o patriarca da família. Você não tem que ficar chamando o seu marido de Senhor o tempo todo, mas deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Tá? Normalmente, no aconselhamento pastoral, o que uma mulher espera de um homem, primeiro, respeito. Segundo, segurança. O que um homem espera de uma mulher? Primeira coisa que um homem quer de uma mulher, ser respeitado. As mulheres, hoje em dia, estão sendo levadas por esse sistema cultural a desrespeitar seus maridos. E aí o cara fecha coração. E se o cara fechar o coração, tudo é não. Mulheres, aprendam. Se um homem fechar o coração para você, tudo é não. Entendeu? Eu sou assim. Se eu fechar o coração para a pessoa, tudo é não. Eu não sei o que, queria dar 10 real, não. Não, eu pensei em $100, não. Já tem uma predisposição para não negar, para negar. Entendeu? A esposa sabe, ela tem o coração do marido. Entendeu? Isso é chamar o marido de Senhor, respeitar. Os homens aqui sabem que o que eu estou falando é verdadeiro. Não expõe o seu marido em público. Ah, isso aqui é um banana, não serve para nada. Ó, você pega ele, a hora que você estiver na sua casa, você e ele, dá com a cabeça dele na porta. É uma brincadeira, não vai fazer isso. Mas fala uma verdade para ele. Fala ao marido, do jeito que está. Ah, vou dar um exemplo. Por exemplo, ó, meu terreno aqui venceu. Amanhã, depois de amanhã, eu tenho que passar a roçadeira, senão a onça vai beber água. Mas vocês só sabem disso porque eu estou falando. Mas antes de eu falar para você, já chegou o juiz já. Ó, amor, terreno não dá. E na hora eu compreendi o recado. Falei, fica tranquilo que eu vou cuidar disso. O que ela espera do marido? Que eu vá e faça. O que você espera de um pastor? Que eu cumpra minhas promessas com a minha esposa. Senão eu não sirvo para ser seu pastor. Vocês querem saber como é que eu cuido da igreja? Como é que eu vou cuidar da sua vida? Presta atenção ao jeito que eu cuido da minha esposa. Porque se eu não cuidar bem da minha esposa, eu não sirvo para cuidar da sua vida. Porque a Bíblia ensina que o homem tem que cuidar da sua própria mulher como Cristo cuidou da igreja, dando sua vida por ela. Entendeu? Você sabe o que eu falo para vocês que a coisa mais importante é que você congrega? Entende? Cuidado. O que eu vou fazer essa semana? Já teve, ó, tal. Mas a maneira que ela se dirigiu a mim foi com delicadeza, com respeito, sem me expor. Ah, tá vendo? Fica só estudando a Bíblia, ela passar a roçadeira, não quer saber. 6 pessoas da congregação ao vivo. Acabou de destruir o casamento. Não vai ter o respeito do seu marido. Minha irmã, quando você for fazer uma crítica, o seu marido tem a sabedoria. Homens ficam na defensiva. Deus colocou no homem o instinto de preservação e defensiva é muito maior do que da mulher.
É algo que já está lá na criação. Embora você tenha que ter aprendido algum grau disso. Então saiba fazer a crítica, senão você não vai conseguir. Contrapartida, homens. Ouça o que a sua mulher tenta falar. Ela analisa a situação por um ângulo que você não analisa. O homem de Deus ouve a sua mulher. Por que ela está falando isso? Espera aí. Ixi, aquele ali da frente está parecendo uma couve, mas eu não plantei couve no terreno. Opa, ela tem razão. Vou dar meus pulos aqui e dar um jeito, nem que seja com o dente, de arrancar aquilo. Vocês entendem? Se você souber falar com seu marido, ele vai ter o maior prazer em fazer as coisas. Você, marido, se souber ouvir sua esposa, ela vai se sentir respeitada e à vontade para falar para você aquilo que inquieta o coração. Porque tem mulher que reclama falando, não posso conversar com meu marido, ele é um estúpido. Eu vou abrir a boca, ele não ouve. Aí tem que derramar toda a reclamação para o pastor e sua esposa do lado. Entendeu? E aí eu sou obrigado a chamar o cara e falar, irmão, a Bíblia, não sei o quê, porque eu sempre vou dar consideramento pastoral para a Bíblia. Então essas duas coisas são importantes, amém? Continuando, versículo 7. A parte que as irmãs esperavam. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Gente, vaso mais fraco, entenda, tá? Fisicamente. Vou te dar a prova. Alguém lembra aqui do lutador Mike Tyson? Então vamos pegar uma mulher para fazer um round com o Mike Tyson, de boxe. Nós vamos escolher qualquer mulher que pese 100 quilos e botar dentro do ringue com o Mike Tyson. Aí você vai me dar 1 minuto. Depois desse 1 minuto você vai entender o que quer dizer vaso mais fraco. Vocês entenderam? Aqui é fisicamente. Lógico, a mulher tem uma estrutura emocional diferente. O homem tem uma estrutura emocional diferente. Mas vaso mais fraco nesse texto aqui é físico. Tanto é que as modalidades esportivas são diferentes. Imagina, vôlei masculino, jogar aqui, seleção do Brasil masculina contra feminino. Os caras vão cravar no peito. Pega uns homens de 2 metros e diz, mas tem mulher de 2 metros. Vai bloquear para ver. Quebra os dedos. Faz uma partida, seleção brasileira masculina e feminina. Entendeu? Não tem. Então, é fisicamente. Não é que a mulher é inferior. Mas ele comenta o seguinte. Olha que interessante. Depois que ele fala como vaso mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que interessante. Nas mulheres, Pedro usou o exemplo de uma mulher que o marido não era salvo. E manda ela ser submissa. Aqui ele está falando que a mulher, ela divide a mesma fé que o marido. Deixa eu explicar o porquê disso. Naquela sociedade, quem ditava a religião era o marido. Aqui nós somos tudo crente, todo mundo era crente. Entendeu? Todo mundo era crente. Então, é por isso que existe essa maneira diferente de falar. Entende? Agora, aqui está falando uma coisa interessante, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que interessante. Para a mulher não fala, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Irmão, que você não coabitar com a sua mulher, com entendimento, as suas orações vão ser interrompidas. E você vai orar, e Deus não vai ouvir. Porque tem relacionamento errado no seu casamento. Gente, maior bloqueio de oração. Relacionamento errado no casamento. Principal deles, a Bíblia ensina, maridos que não coabitam com sua esposa com todo entendimento. Como a gente fala no popular, não é um termo bíblico, tá? É gíria de crente. O céu fecha. Entendeu? Não tem.
Se você não coabitar com a sua mulher com todo entendimento, Deus vai impedir. Deus vai impedir. Não é o diabo. E olha, se Deus impedir suas orações, você pode jejuar, você pode vir para a igreja todo dia, você pode dar todas as colheres da casa, você pode dar seu casa, você pode dar sua casa, nada vai acontecer. Você pode ir em qualquer igreja, porque quem impediu? Deus. Cuidado, irmão, cuidado, você marido, cuidado. Coabite com sua esposa com todo entendimento. O que é entendimento? Cara, você tem discernimento. Peraí, por que ela está falando isso? Aonde ela quer chegar? Quando você for explicar, fala, amor, ó, estou entendendo o que você está falando, mas olha, eu acho que não vai funcionar dessa forma. Por isso. Explica com calma. Sem começar a Segunda Guerra Mundial. Porque a esposa falou uma coisa. Entendeu? Por que Colossenses, nós vamos passar, que Colossenses fala, maridos, não vos irriteis contra ela. Gente, eu sou marido. Se a gente não vigiar, todo dia se irrita. Aí eu lembro do versículo do irmão Paulo. Pô, irmão Paulo, precisa colocar isso aqui na Bíblia. Eu me irritar, eu lembro do versículo, Colossenses 3. Maridos, não vos irriteis contra ela. Vou pegar a caneta preta, vou riscar na Bíblia, mas o problema é que eu vou abrir outra, vai estar escrito lá a mesma coisa. Maridos, não vos irriteis contra ela. Por quê? Porque interrompe a oração. Interrompe agora. O que eu quero passar para vocês? Eu sou um pastor. Quem anda comigo sabe que eu procuro temer a Deus. Naquilo que eu enxergo a Escritura, com todas as minhas imperfeições, eu tento fazer. Mas existe situação que se eu não vigiar, me irrita. Só que glória a Deus. Porque o que acontece? Sabe por que esse versículo não é tão ensinado? Porque outras traduções colocaram, não as trateis com amargura. Não é bonitinho? Amargura. Vai andar, tradutor. O grego lá está falando, irriteis. Como por amargura? Sabe por quê que é amargura? Porque aí livra a maioria dos maridos. Eu não trato ela com amargura, só me irritei um pouquinho só. Só mandei ela não encher o saco. Mas não é amargura, não. Eu amo minha mulher. Percebe? Aí é uma outra causa, o problema de tradução bíblica. Por isso que a gente usa o texto recebido, fiel original. Mas olha a diferença, tratei com amargura e não vos irriteis contra elas. O que eu fiz? Vamos correr alguns textos da Bíblia para explicar melhor essas passagens. Vamos abrir Gênesis 3. Vamos correr na Bíblia. Gênesis 3, versículo 16. Diz assim. Palavras de Deus. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus falou para a serpente. 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deixa eu explicar um dos maiores erros teológicos que tem nessa passagem. Não se assuste, eu também pensei assim. Tá? Quando eu vi o teu desejo será para o teu marido, eu achava que era sexo. Mulher quer casar. Olha que mente medieval. Entende? Quando você vê aqui, você não acha que está falando de sexo? O teu desejo será para o teu marido? Você vai para o hebraico, é o seguinte, o teu desejo será para o teu marido, é o desejo de dominar a casa, de sobrepujar a hierarquia do marido. Não está falando de sexo, está falando de mandar na casa. Isso é o que o verbo no hebraico ensina, entendeu? E aí Deus fala, e ele te dominará. Essa guerra permanece, no mínimo, há 10 mil anos. Podem ver, irmã.
Se deixar, a mulher toma conta de tudo. E você, com o seu jeito delicado, bonitinho, cheirosinho, você vai fazer tudo 100% da maneira que você quer. E se deixar, o seu marido vai querer dominar tudo. Quem é casado aqui sabe que a onça bebe água. E existe uma tensão enorme. Então, quando você lê essa passagem, irmã, lembra, eu não posso sobrepujar o meu marido. Quando você, irmão, lê essa passagem, lembra, eu não posso oprimir a minha esposa. Porque aqui é domínio o verbo. É algo mais rígido, entendeu? Nossa, quando eu descobri isso, eu falei, mais uma coisa que eu vou ter que ensinar à igreja. Porque eu não fazia a mínima ideia que essa passagem estava dizendo isso. Para mim estava falando de sexo. E acho que a grande maioria aqui imaginava que era isso. Teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. O que você entende? Vai querer casar e o marido vai mandar em tudo. Não tem nada a ver, não passa nem perto. Não, o verbo nem insinua, o original hebraico nem insinua. Se você quiser confirmar, eu tenho um interlinear hebraico e português, você pode conferir. Aqui na biblioteca da igreja, você vai tomar um susto. Entendeu? Parem, casais, com essa guerra dentro de casa. O lar cristão é para ter harmonia. Não é para ter guerra. Vamos seguir. Que outro texto? 1 Coríntios 7. Lá no Novo Testamento. Pode puxar um monte da sua Bíblia. 1 Coríntios 7. Versículo 1. Diz assim, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte que a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Casais, Deus criou o sexo. Sexo foi feito para ser praticado. Sexo é bíblico. Antibíblico é pornografia. Antibíblico é perversão. Antibíblico é fornicação. Casais têm que coabitar. Irmã, o dono do seu corpo é seu marido. Marido, o dono do seu corpo é sua esposa. O resto vocês entendem. Já falei disso em outras pregações. Mas você tem que ter um cuidado na intimidade do casal. Entendeu? Casal que não tem relação sexual, está pecando. Não vos priveis uns do outro, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo. Entendeu? Não pode se privar. Marido tem que procurar a esposa. Outro detalhe, cabe a quem procurar, na maioria das vezes? Ao homem. Entendeu? Na nossa própria fisiologia, o espermatozoide que busca o óvulo. Entendeu? Então, o marido tem sua responsabilidade na intimidade sexual e a esposa tem sua responsabilidade na intimidade sexual. Deus criou o sexo. E criou o sexo seguro, chamado casamento. Satanás perverteu. Com pornografia, com um monte de besteira que tem. Amém? Vamos seguir, Efésios 5, mais à frente. Você vai encontrar Gálatas, aí vai encontrar Efésios, capítulo 5. Tem mais um complemento, 22. Efésios 5, 22, diz assim, vós mulheres, sujeitados a vossos maridos, como ao Senhor. Irmã, você ama Cristo?
Você tem que se sujeitar ao seu marido como você se sujeita a Cristo. Olha que interessante. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Olha que interessante. A Bíblia falou que eu tenho que ser sujeito ao seu marido. Ah, legal, então troca, dá sua vida por ele. Tá afim? Sabe o que está falando aqui? Quem vai levar porrada primeiro é ele. A primeira bolachada vai ser no ouvidor de besteira dele. A bronca vai estourar no peito do cara. E quem tem que aguentar que nem homem é ele. Entendeu? A Bíblia orienta que quem aguenta o repuxo é o cara. Quem é o primeiro a tomar porrada é o cara. Se alguém tiver que passar privação, é o cara. Se alguém tiver que deixar de comprar roupa, é o cara. Se alguém tiver que deixar de comer um pedaço de carne, é o cara. Se alguém tiver que sair na bronca com algum bandido aí para proteger, é o cara. Quem se arrebenta é ele. Está faltando comida em casa. Os dois têm responsabilidade, mas quem dá a cara para bater é o cara. Quem dá estratégia, quem dá a linha de combate, ó, vamos assim, não sei o quê, é o cara. Entendeu? E quem vai ser cobrado é o cara. É isso que o texto está falando. Entendeu? Gente, quando eu entendi isso aqui, eu falei, ai Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E que o Senhor me dê graça. Porque eu entendi que eu vou responder a Deus por tudo que aconteceu na família que Ele me deu. E, gente, eu sou imperfeito. Como vocês são. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia não tem meia palavra. Olha o versículo que o irmão Maurício quer arriscar da Bíblia, não pode. Colossenses 3, versículo 18, diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Deixa eu só te explicar uma coisa. Para sustentar uma doutrina bíblica, eu preciso de 2 textos. Eu já te dei 3. Pastor, por que eu tenho que ser sujeito ao próprio marido? Deixa eu te explicar, porque a Bíblia orienta assim. Ah, bom, entendi. Pô, sabe? Mas, irmã, você só é desobrigada a não se sujeitar ao seu marido se ele mandar você fazer algo contrário à Bíblia. Aí você não é obrigado a fazer. Só. Entendeu? Aí, seguindo, 19. Vós, maridos, amai vossas esposas. Gente, terceira passagem mandando o marido amar. Gente, amor não é sentimento, amor é altitude. Modelo bíblico de amor. Jesus Cristo morreu na cruz, moído pelos nossos pecados e transgressões, para que tivéssemos vida. Isso é amor bíblico. Faça a mesma coisa. Nossa, pastor, palavra dura. É isso aí, é o que a Bíblia diz. E aí o que ele fala? E não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Criançada, na boa, com todo respeito, desculpe o peso da palavra, para de perturbar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acabou. Pais, deixa de ser fariseu. Para de cobrar do seu filho aquilo que você nem tenta fazer. Crianças aprendem pelo exemplo. Seja crente, e seus filhos vão ter o maior prazer em ser crente.
Procure você fazer o seu melhor. Explique para ele que você tem defeito. Entendeu? Que ele vai ter o maior prazer em te obedecer. Vai falar, ó, meu pai é um cara, minha mãe, ó, eles amam Jesus, eles têm defeito. Mas eles não são fariseus cegos, não. Várias vezes cheguei com meus filhos e falei, a minha esposa também, ó, me perdoa porque a maneira que eu falei foi errada. Eu queria dizer isso, mas me irritei e foi errado. Tá? Vem cá que eu quero orar com você. Meus filhos são testemunhas. Podem explicar melhor para você. Amém? Vamos lá, mais um texto. 1 Timóteo 2. Vamos gerar uma doutrina bíblica. Lembra? Duas testemunhas. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda sugestão. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, para que esteja em silêncio. Veja, só para contar, não existe pastora, tá? Pela Bíblia, a mulher não pode ensinar homens casados. É o que a Bíblia ensina. Vai ter que torcer esse versículo. Agora, o principal aqui, maneira de se vestir. Minha irmã, deixa eu dar uma dica para você. Quando você se vestir, a pergunta é, a sua roupa chama atenção sobre o seu corpo, que é propriedade do seu marido, ou do seu futuro marido, ou a sua roupa chama atenção para o seu rosto? Quando você se vestir, responda essa pergunta. Se a sua roupa chama atenção para o seu corpo, você está se vestindo de maneira antibíblica. Não existe na igreja mulher com roupa colada, mulher com barriga de fora, mulher com decote grande. A Bíblia não orienta assim. Bom senso e modéstia. Entendeu? Isso é o que a Bíblia ensina. E aí vamos encerrar, voltar em 1 Pedro 3. E acabar a leitura da passagem. Versículo 8. Por que eu quis passar essas passagens para vocês? Não é só Pedro que ensinou a mesma coisa. Paulo também. Entendeu? Moisés, do Gênesis, ensinou a mesma coisa. 3 escritores bíblicos do mais alto quilate ensinaram a mesma coisa. Entendeu? Vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 8. E finalmente, sede todos o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Gente, do versículo 8 ao 12. Domingo que vem eu vou ter que explicar melhor, que aqui é muita teologia dentro. Mas entenda, tudo aquilo que você faz na sua família, você tem que fazer com os irmãos da igreja. Você tem que fazer na sua vida pessoal. Nós vamos estudar na semana que vem essa passagem melhor. Não vai dar para continuar, vou encerrar por aqui. Mas já vai pensando, irmão, no mesmo conjunto de palavras, fala de Deus, interromper a oração. Cuidado. Muitas coisas você tem pedido a Deus e não tem recebido por causa de impiedade na sua vida. Por causa de falta de sabedoria, rebeldia e desobediência. Amém? Vamos orar?